Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. E a gente vai estudar hoje interpretação de infográficos, tá? Um assunto que a gente tem que parar para analisar, que são os infográficos, e a gente vai se perguntar: o que é um infográfico, Marcela? Vamos lá. Info, a gente entende que é de informação, e gráfico é relacionado à imagem, ilustração, ok? Então, a gente diz que infografia, né, essa arte de infografia, é caracterizada por ilustrações específicas sobre determinado tema. E hoje é muito comum, tá, a presença de infográficos em provas para acesso a estudos federais, tá? Para as escolas técnicas, os institutos federais, através da prova do Enem e outros vestibulares, tá? Qualquer tema pode ser abordado por um infográfico, qualquer tema, tá? De uma pandemia até sobre obesidade infantil, qualquer tema pode ser colocado no infográfico, tá? Quais são os elementos do infográfico, tá? Você pode ter texto, pode ter ícones, pode ter quadro, pode ter fundo, não precisa ter fundo, pode ser apenas branco, legenda, pode ter tabela, mapas, ilustrações, pode ter número, porcentagem e pode ter fotografia. Então, tudo isso pode constituir um infográfico, tá? Os tipos de infográficos, eles podem ser enciclopédicos, tá? Centrados em explicações mais universais. Por exemplo, a gente pode falar sobre o corpo humano, sobre vegetação, tá? Então, elementos que são de interesse mais universal. E a gente também tem o tipo de infográfico específico, tá? Que, né, vai tratar de assuntos mais determinados, tá? Por exemplo, quando acontecer alguma coisa na localidade, numa região, algum procedimento interno de alguma empresa, pode usar um tipo de infográfico específico, tá? Aqui são alguns exemplos de infográficos, tá? Efeitos do álcool, geralmente eles são bem ilustrativos, tá? Então a gente tem, por exemplo, aqui, ó, estatísticas dos destilados, da cerveja, do vinho, aí tem no Brasil, morte, consequência, né? E aqui as outras consequências, tá? Então, o que a gente observa? Tem presença de texto, tem presença de ilustração, tem presença de número, tá? Tem de tamanho, de quantidade, tem presença de porcentagem, tá? Dados estatísticos. Aqui um outro, né, um outro infográfico, tá? De um assunto também bem diferente do anterior, os danos das daninhas, tá? Aí aqui já tem um texto de abertura, olha, o aumento da resistência das plantas daninhas aos herbicidas provoca perdas cada vez maiores e exige dos agricultores mais investimentos nas lavouras. Fizemos um raio-x do problema que merece atenção cada vez maior. Então, a gente tem um texto de abertura para esse infográfico, tá? Aí a gente tem uma chama aqui, um título, né, bem chamativo, os danos das daninhas. Observa que ele coloca um problema global, coloca números, tá? Casos de ervas daninhas resistentes, 50. Tem uma porcentagem aqui, ó, 15% da produção mundial de grãos em média é perdida na competição das lavouras com as plantas daninhas. Então, a gente tem aqui, por exemplo, ó, nos Estados Unidos, geralmente coloca essa informação fazendo contraste entre um país e outro, um local e outro, tá bom? Agora, um outro tipo de infográfico, tá? Sobre o coronavírus, a gente observa aqui o desenho, olha, do coronavírus, né? Do vírus. Aí a gente tem o primeiro lugar sobre as mortes, ó, o Brasil lidera, o câncer lidera o número de mortes, depois vem doenças cerebrovasculares, depois o infarto, depois a pneumonia e depois, no quinto lugar, o Covid, tá? 19. E aqui vai as outras, né, doenças, né? Aparelho digestivo, homicídio e diabetes. Então, a gente observa que esse infográfico ele não tem texto, tá? Ele apenas tem dados de número, né? Número, primeiro lugar, não compara o Brasil com outros países, apenas compara, né, o número de doenças para poder fazer um ranking, né, que mais mata no país, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né, de analisar esses tipos de texto. Selecionei alguns exercícios para vocês fazerem e testar a sua habilidade na interpretação de infográficos, tá? Beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.